Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Saudações, meus ouvintes da rádio, saudações às pessoas que me acompanham. Como sempre, é uma grande honra começar mais um programa Mistérios do Universo. E quem está falando aqui, para quem não conhece, é o professor e pesquisador Tony Hitchell. E esse programa Mistérios do Universo é algo fenomenal, né? É algo que vem de um projeto muito interessante que eu fui convidado, trazendo descobertas, experiências e também um pouco de lado comum do nosso cotidiano, tudo baseado realmente nos acontecimentos que houveram no nosso planeta e acontecimentos que estarão previstos também no nosso planeta, voltado justamente a sabedorias iniciáticas, né? Voltado com um conhecimento que muitas vezes não é passado pela mídia. Aliás, a maior parte das vezes esse conhecimento ele é segredo, né? Ele é um sagrado, é algo que não está profanado. E hoje é interessante, né? Depois de tantos anos aí que eu trabalho com essa área, né? Nas pesquisas, desde criança praticamente falando esses assuntos, as pesquisas elas acontecem com firmeza desde da década de 80. E já praticamente eu estou há 3 anos aqui falando desse tema, né? Mistérios do Universo, além de outros temas interessantes, como convidado especial lá do programa Reconectar e Curar, da doutora Patrícia Lamar. Então olha que coisa gostosa, né? A gente chega num ponto onde, não que eu seja um profeta, né? Não que eu seja um mágico, não que eu seja um adivinho, mas, como eu falei, são sabedorias sagradas, sabedorias iniciáticas, informações que não são profanadas. E essas informações elas estão na história de muitos povos. E é óbvio, né, com uma conta de matemática, uma conta de sabedoria, uma conta onde você sabe o resultado, você lá na frente saberá, através desse resultado, quais serão os acontecimentos, se serão saudáveis ou não. Diversos povos conseguiram se manter no planeta e guardar os seus segredos porque justamente sabiam como seriam essas contas no futuro, os resultados que elas dariam. Então a raça atual, ela esquece muito sobre isso, ela esquece muito sobre esse lado sagrado e ancestral. E o resultado ele está evidentemente no cotidiano das pessoas dessa raça contemporânea, dessa raça que está aqui no planeta Terra. Então me apresentando, né, como um professor e pesquisador de campos energéticos, física quântica e tanta coisa legal ligada justamente aos processos energéticos, né? Eu, Tony Hitchell, eu tenho uma comunidade muito legal de pessoas que me seguem, várias pessoas, né, que assistem aos vídeos, que são inscritas lá no canal no YouTube, diversos ouvintes aqui na rádio, muitas pessoas que mandam e-mails, várias pessoas que passaram pelos meus cursos, pelas minhas iniciações, os meus grupos de estudos. Então, enfim, é uma comunidade muito interessante, uma comunidade de pessoas que são de um nível como pessoas que estão buscando apenas a informação, até um outro nível mais elevado com pessoas que já estão totalmente despertas, né? Já são iniciadas e elas já sabem muito bem como lidar com essas situações. E aí você, ouvinte que me acompanha, de repente está pensando, puxa, mas se não é profético, por que as coisas que o professor fala muitas vezes mexem com a gente? O que eu quero dizer é que realmente as coisas que eu falo, elas têm a sabedoria de vida.
que é isso que você precisa entender. Você acha simplesmente que a raça humana ela está no planeta apenas para viver os prazeres da carne, como se fala, ou viver o prazer do planeta? Óbvio que sim, né? Está para viver coisas prazerosas. É um dos itens. O ser humano ele tem o prazer como satisfação. A questão principal é que a missão é deixada de lado e os verdadeiros desígnios, né, da sua função como um ser humano que são esquecidos. O prazer é uma parte, mas além do prazer você tem uma missão. E além dessa missão você tem uma coisa chamada cosmoética, que é uma ética de todos os povos que estão no universo, né? Existem cosmoéticas de diversas civilizações, de diversos planetas, e cada uma tem um código de ética que é de acordo com muitas coisas ligadas à federação. E o ser humano também tem isso. Só que em determinado momento dessa história contemporânea, dessa história mais nova, tudo isso foi deixado para trás. Então, do mesmo jeito que eu falo às vezes da história do Brasil, né, que eu gosto muito de falar, né, a importância do povo brasileiro, a questão da descoberta, de todos estarem no Brasil, eu gosto muito de falar também da história humana no planeta. E muitas mentiras foram inseridas na cabeça de vocês. E as pessoas acabam, sem perceber, né, por um efeito que eu sempre uso a palavra manada, né? Não gosto de usar a palavra galera, porque galera em italiano significa cadeia, né? Eu acho uma palavra muito pesada, né? A tradução disso. Então eu gosto muito de brincar, falar manada, porque é como se fosse um gado, como se fosse um monte de animais, né? Então são seres assim que estão numa correria danada, vivem num sistema onde você pode olhar no pasto, por exemplo, né? A vaca é um animal lindo, maravilhoso, o boi também, mas acontece um estalo e o que há? Esse animal ele sai correndo para um lado, sai correndo para o outro, mas geralmente sempre seguindo o que os outros fazem. Então pode perceber a sociedade. O que aconteceu, por exemplo, no final do ano passado? Houve um boato que se você pagasse o IPVA no ano passado, você teria um desconto absurdo. E aí depois descobriram que era um fake news, né? Então, para você ter ideia, mas o que eu vi de amigos comentando nas redes sociais, olha isso, tal coisa, né, tudo mais. Então, olha que coisa louca, né? As pessoas, elas compram a ideia das outras sem perceber. Recentemente, eu tive uma coisa interessante comentando com o grupo, e aliás, eu quero fazer um programa especial sobre isso, dessas ideias mais comuns que as pessoas estão comprando. Por exemplo, a coletividade de você ter algo compartilhado, né? Quem conhece minha história sabe que eu fui um atleta de competição, também competi no ciclismo, né, na categoria do triatlon, no Ironman, e ali a gente pedalava muita coisa, pedalava por treino 150 a 200 km diários, né? Então olha que interessante. Então eu como um ciclista eu sei o efeito que é uma bicicleta. Aí as pessoas elas compram as ideias da bicicleta compartilhada, é um exemplo, achando que aquilo é ecológico. Então para pensar, né, essa questão. Será que as pessoas estão preparadas para pedalar? Por exemplo, numa cidade como São Paulo, que é cheia de altos e baixos. No máximo a pessoa vai pedalar na Paulista, né? Ela vai ter dificuldade, né, quem não tem o hábito, né? Até eu também, quando não estou treinado, também vou sentir dificuldade. Isso é normal, é o ser humano, é o físico. Mas não, as pessoas compram a ideia do compartilhado. E assim vai, sucessivamente. Por exemplo, ideia de coisas que na engenharia, elas são impossíveis. Então, muitas coisas que são mostradas para vocês, elas não são verdadeiras. As pessoas compram essas ideias aceitando. E uma das ideias mais interessantes que as pessoas estão comprando são os seriados. Então, a coletividade que a gente vê, como ela reage, né? A grande maioria das pessoas, elas agem de forma como se fossem modinhas, e algumas modinhas, eu já comentei o ano passado em alguns programas, elas podem ser terrivelmente destruidoras para o ser humano. Então uma das modinhas que está agora, né, tem uma série que chama Bird Box, né, que se for traduzir ao pé da letra, a caixa de pássaros, gaiolas, mas na verdade chama Olhos Vendados essa série. Então tá a Sandra Bullock com as crianças de olhos vendados, e é uma série onde elas não podem tirar a venda dos olhos. Então eles são, assim, depois de um apocalipse, eles são os últimos sobreviventes do planeta, e se eles tirarem as vendas dos olhos, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com as outras pessoas. Elas se matam, se suicidam, se matam uma com a outra, porque existe uma entidade do mal em que as pessoas não podem olhar. Uma vez que elas olham, elas fazem as coisas mais
satânicas, mais ruins, né, a ponto de se matarem. Então o enredo todo gira em cima dessa filosofia de você ficar com os olhos vedados, e ela também veda os olhos. Aí eu pergunto, quem consegue fazer em sua sã consciência tudo isso? E isso começa a mexer com as pessoas, né? As pessoas começam a entrar numa vibe que elas também querem fazer aquilo. O filme sempre tem essa tendência, né, de querer superar as pessoas. Pode ver, os filmes mais antigos tinham muitas lições de vida, né, ensinava as pessoas a fazer as coisas. Hoje são filmes muito mais surreais, né, são filmes muito mais fictícios. Os filmes mais antigos, tivemos filmes legais, né, como 2001, Odisseia no Espaço, Blade Runner, tanta coisa legal, né, que traz uma certa ficção, óbvio, mas nos limites, né, que pode acontecer. Entretanto, esses outros filmes são muito piores, eles são filmes que criam uma imaginação doentia nas pessoas. Então o que acontece? Nos países, né, o Brasil é sempre uma coisa mais demorada, as outras coisas já aconteceram em outros locais do mundo e agora estão se repetindo no Brasil. Então lá fora já aconteceu isso, as pessoas estão vedando os olhos, né, e elas começam a tentar resolver alguma coisa da vida dela. Então ela vai tentar correr atrás de alguma coisa, vai tentar caminhar, vai tentar andar de bicicleta, né? Então vão começar a fazer coisas muito ruins, né? Muito idiotas, né? Como por exemplo Caçadores de Pokémon, que teve recentemente também, né? Que as pessoas começaram até a aparecer na rua, porque o mapa indicava que tinha um bichinho ali, mas virtualmente. Então as pessoas elas não entendem que isso faz parte de uma Matrix ruim, uma Matrix que vai atrapalhar a vida delas. Então, recentemente também, né, os orientais fizeram, a China fez uma campanha do uso do celular, como as pessoas estão com o celular na mão e não prestando atenção no trânsito, o índice de atropelamento das pessoas aumentou assim drasticamente, de uma forma muito elevada. São coisas que as pessoas elas aceitam e não percebem. É uma coisa que a gente sabe que está ligado com o mal, né? Uma coisa que está limitando, ao ponto de se criar a questão até de seriados onde você pode pôr o final nesse seriado, né? Você pode interagir como se fosse um game. E esse game acaba distanciando você da sua vida real. Quem não lembra dos jogos mais antigos, onde você tinha uma realidade virtual, onde você é uma pessoa pacata, mas podia ser uma realidade de um cara magnata, de uma pessoa rica. Você criava o seu avatar, lembra desse jogo? Né? Recentemente também tiveram lá o Counter-Strike, onde você assassinava as pessoas. Então, gradativamente vão se criando cada vez mais jogos e situações onde as pessoas vão ficando presas nessa pseudo-interatividade, onde elas acham que elas são donas de um destino, e não são, né? Então, como se fosse um culto religioso, essas pessoas elas começam a ficar nessa realidade virtual, né? Essa realidade virtual tem um nome muito interessante, né, que chama o círculo mágico, onde as pessoas ficam lá nesse círculo e ali elas podem criar um mundo muito melhor do que o mundo real que elas têm, esse mundo físico. Isso é pura Matrix, né? E nesse mundo real ela tem superpoderes, ou tem condições de delegar coisas mais especiais. Ela pode ser um piloto, ela pode ser uma pessoa poderosa, ela pode ser um assassino, ela pode ser um lutador, ela pode ser o que ela quiser. Ao ponto, por exemplo, de você interagir numa série, né, e você colocar o resultado final dessa série. E o resultado final de tudo isso, né, ele é muito perigoso. Porque vocês sabem que existem pessoas que vivem fechadas em seus mundos, elas vivem paradas na sua realidade, não conseguem ter relacionamentos sociais, e o mundo caseiro delas é muito mais seguro. Entre aspas. Na verdade, a insegurança está em tudo. E eu sempre convido a vocês a pensarem por onde o mal pode entrar. Por onde esse mal pode entrar? Quando a gente começar a pensar em inteligência artificial, IA, né? O famoso IA, né? Tem até banco aí que põe um nomezinho bonitinho com IA, né? A inteligência artificial, ela é algo que pode trazer prejuízos muito grandes para as pessoas quando elas começarem a degladiar com o próprio ser humano. E os videogames e jogos seriam uma grande porta para que isso aconteça. Chegará um momento que todo jogador quer desafiar a máquina, ele quer ser melhor que o jogo, né? Quando você consegue ser melhor que o jogo, você
ultrapassa esse círculo mágico onde acontecem como se fossem rituais, né? E você se torna dono de toda aquela realidade. Você é muito mais que o jogo. Então esse é o objetivo de qualquer jogador. Estourar o jogo. Mas, o que pode acontecer? Implantes, né? Eu falo de implantes, eu falo de chips, não falo isso. Mas pode ser colocados implantes muito mais grosseiros na pessoa, como se fossem microprocessadores interativos, onde a pessoa pode falar, olha que legal, você com isso aqui na mão, você pode se tornar um grande jogador e vencer essa fase do jogo e atingir desafios muito mais especiais. Você topa? E aquele jogador que já vive uma vida social reclusa, né? A vida social dele é muito grande, numa forma cibernética. Ele tem vários amigos virtuais, mas na forma material não tem quase amigos. Mal ele relaciona com mãe, com pai. Então aí acontece algo muito pior. Então a pessoa aceita ser chipada, ela vai aceitar ganhar um microprocessador, por exemplo, de realidade virtual. E aí ela vai ter superpoderes para aquele jogo. E daí, para isso chegar na raça humana normal, para um cidadão de manada, que é fácil de ser manipulado também, é um tapa, né? É um pulo. Como se falasse na Bíblia a marca da besta, o 666, né? Que se fala tanto. Muitas teorias, né? Uma das minhas também que eu falo, pode ser tranquilamente um microchip instalado na pessoa, e já não tem empresas colocando esse microchip nas mãos, você já não tem cartões de crédito que funcionam de uma forma de wireless, ele funciona de uma forma distante, você às vezes tem esse próprio chip no celular, na Europa é assim, o próprio celular já é o cartão de crédito, né? Então é possível que tudo isso comece a ficar muito mais como se usa a palavra, muito mais presente, muito mais do cotidiano, e as pessoas aceitem de uma forma normal. Só que com isso, né, você tem a sua realidade controlada pelos meios. Hoje, por exemplo, seu telefone controla tudo que você faz, todos os seus acessos. Nessa questão da inteligência artificial te ajudando nas suas escolhas e te dando diretrizes, ela pode muito bem controlar tudo o que você faz, todas as suas atitudes, todas as câmeras e microfones, tudo o que você faz. E com isso criar situações muito mais agradáveis para você, voltando àquele prazer que eu comentei também no início do programa, o prazer que o ser humano quer. E aí isso te limita numa coisa que eu sempre falo, que são os traumas positivos, né? Esses traumas que deixam você muito mais tranquilo, né? Que trauma positivo que é esse? A vida é aquilo e acabou e você está feliz com aquilo. Mas a vida é aquilo que colocaram para você, né? Não criaram, por exemplo, cidades no deserto de uma forma artificial e aquelas cidades são lindas. Ali é uma manipulação também, já material, existe. E se você acrescentar então nesse prazer também óculos, por exemplo, de realidade virtual, como que você ficará? Né? O mundo será maravilhoso, mas em troca, qual que será a profanação? Você esquecerá do que é verdadeiro, esquecerá do que é intuitivo, esquecerá daquilo que é sagrado, esquecerá daquilo que realmente faz parte da sua vida, na sua existência material. Porque esse mundo de quarta dimensão, embora seja um mundo de muita energia, de muita alegria, também tem um pouco de terceira dimensão, que são as realizações. Então essa dosagem você precisa ter muito em mente. Então desde um simples uso de celular que não pode fazer escravidão da sua vida, porque hoje a escravidão é através das coisas eletrônicas, né, e das máquinas, e também agora da inteligência artificial, você também tem que ficar muito atento de você não se abandonar e ser apenas um produto do meio. E aí a gente pode acrescentar também algo que faz parte de uma agenda globalista terrível, que é a diminuição da raça humana no planeta Terra. Porque eles acham que 8 bilhões de pessoas no planeta são muitas pessoas. Então começam a criar também as teorias, as ideias, né, mostrando que realmente existe muita pessoa no planeta e é melhor exterminar. E assim fica muito mais fácil controlar toda essa matrix e você ser um escravo doando seus sentimentos, suas emoções, sua energia para um sistema. E as pessoas hoje nunca tiveram numa situação onde elas estão tão isoladas e tão conectadas como nunca na vida do planeta Terra. E isso acha que é normal? É óbvio que não. Então quando eu falo dos traumas da relocação quântica energética que ela ajuda a liberar,
seriam justamente isso. O trauma negativo, que é fácil você entender, que é um susto, uma coisa negativa, algo que realmente fez mal para você, isso aí todo mundo entende, mas não é psicologia que eu estou falando de algo energético, de algo quântico, algo que está além de tudo, algo metafísico. Então acrescenta metafísico quântico, olha que palavra poderosa. E o trauma positivo, né? Os traumas positivos são os mais interessantes da minha pesquisa. Imagina eu falar isso alguns anos atrás, né? As pessoas falam, esse cara tá louco, né? O professor não tá bem. Mas aí eu consegui comprovar para as pessoas. E hoje você está percebendo claramente isso na realidade virtual. Você quer uma experiência de viajar não sei aonde, por exemplo, na praia. Você tem hoje um jogo de câmeras 360 graus. Qualquer programa televisivo tem isso, né? E aí a experiência, por exemplo, de pilotar um carro de corrida, de pular de paraquedas, ir para essa praia, você vai viver toda essa experiência. E isso é um trauma positivo, que te limita no universo de possibilidades. Ou seja, você está fora de uma coisa que é normal, que é a quarta dimensão, enquanto todos estão te levando para uma terceira dimensão através desses mecanismos. O que eu falo para vocês é algo muito sério que vocês devem compreender e pensar sempre quando vocês aceitarem algumas coisas. Há pessoas que venderam a alma ao diabo, não tem isso? Você não escuta desde criança? Né? Cantores, pessoas milionárias, ele vendeu a alma para o diabo, então ficou rico. Mas há também pessoas que vendem a alma para o diabo por nada, né? Então tem pessoas que vendem a alma para ficar rico e tem pessoas que vendem a alma para não ganhar nada. O que justamente são as grandes maiorias das pessoas. O povão, no geral, vende a alma para o diabo, literalmente, a troco de nada. Comprando essas ideias mais comuns, comprando essa realidade virtual, comprando essas coisas que hoje parecem ser boas, daqui a 10 anos vão descobrir que fazem mal, né? Quando lançaram os micro-ondas, por exemplo, que maravilha aquilo, e o que aconteceu com as pessoas? Os celulares, quantos celulares você já comprou pensando que era o top, que era o melhor, e hoje o que acontece? São lixos, né? E assim vão, computadores, carros, máquinas, você sempre é enganado por um sistema como se aquilo fosse o suprassumo, o top of mind, a coisa maravilhosa, e no final aquilo lá não serve para nada. Aquilo se torna lixo, se torna supérfluo porque o sistema fala, designa para você que aquilo é ruim. Então, aconselho realmente você que acompanha todo esse meu trabalho, para você realmente que tem esse interesse em despertar, eu, Tony Ritchie, falo claramente para você, meu ouvinte, não é fácil. Eu sou um cara extremamente complexo, né? Não complexado, e complexo pelos sistemas de vida, para poder sair fora dessa matrix, no sentido não literal, mas no sentido de achar as brechas para se viver uma vida mais ligada ao sagrado, mais ligada à evolução, mais ligado àquela condição inicial da raça humana no planeta Terra, a questão de missão. E você que busca isso, sei que não é fácil, mas tem que dar o primeiro passo. Você precisa estar ao lado de pessoas que realmente te despertam. Os temas que eu falo aqui são bem pesados, realmente, mas é para você acordar, para você despertar. Não pense que eu vou passar a mão na sua cabeça e vou resolver sua vida, mas através das minhas informações, tenho certeza que essa centelha desperta e que você se torna uma pessoa especial cada vez mais, porque é isso que você sente. E quando você sente e não vive essa realidade, você entra em parafuso, você entra em pânico, entra em desespero, em nervoso, porque você fala, caramba, será que só eu sou errado e todo mundo é certo? Mas você sente no coração que você é certo, só que você não consegue manifestar a sua grandeza, não consegue manifestar a sua sabedoria. Aliás, muitas pessoas, praticamente 90 pessoas que eu atendo, 90% dessas pessoas, elas têm isso no seu feedback, né? Quando a gente conversa. Elas sabem o que é, só que elas passaram a vida inteira renegando e no final elas conseguem achar mecanismos para se despertarem e continuar a viver em sociedade com a pessoa que ama, com uma vida legal, com tudo legal. Porque também temos que entender muito sobre isso, pessoal. Entender que a vida está aqui para ser vivida. Não dá para ser um ermitão vivendo numa caverna. Mas também não dá para ser uma manada e aceitar o que todo mundo fala, todas as mentiras, todas as coisas. E tá aí o que está acontecendo no nosso planeta. O tema é bem longo, mas espero ter clareado a vida de vocês. Agradeço a todos. Acesse ali o meu material.
no canal webterapias.com.br. Agende a sua sessão, seu atendimento comigo de relocação quântica energética, que é esse método tão eficaz e maravilhoso para fazer o despertar das suas energias quânticas, o despertar do seu reino de possibilidades e fortalecer muita coisa na sua vida. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo com... Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.